Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje a gente vai falar sobre um tema de extrema relevância. Vamos falar sobre a conscientização sobre os linfomas. E quem está comigo é a Merula Stigl, que é presidente da Abrale. A Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. E também está com a gente o Dr. Otávio Baiocchi, que é hematologista responsável pelo núcleo de linfoma, mieloma do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje, 15 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização de Linfomas, né? Qual que é a importância desse dia para a medicina e para os pacientes que sofrem com esse tipo de câncer, doutor Otávio? É necessário, é imperioso o aumento do conhecimento. É importante, esse dia é marcado pela conscientização do médico e certamente dos pacientes também. Tem um dado recente que até mostra uma melhora em termos de conhecimento, mas um dado recente da nossa Associação de Hematologia e Hemoterapia do Brasil fala que em torno de 60% a 70% dos pacientes não sabem o que é linfoma, mesmo quando diagnosticados. E é tão importante esse dia que uma vez a nossa campanha, sempre apoiada pelo metrô, por várias mídias que divulgam voluntariamente sem custo essas informações. E uma vez tinha uma campanha no metrô e uma pessoa viu essa campanha sobre os sinais do linfoma. E ela falou para a mãe, eu acho que eu vi uma informação no metrô que eu acho que é isso que você tem. E ela já tinha ido em 4 médicos e a filha viu a campanha, levou a mãe, entrou em contato com a Abrale, a gente marcou a consulta na Santa Casa e daí ela teve o diagnóstico confirmado. 15 de setembro, Dia da Conscientização, Dia Mundial da Conscientização sobre Linfomas. Informação é vida, né, Merula? Eu acho que isso é que precisa ficar claro, porque as histórias, quando eu ouço, assim, eu fico sempre muito emocionada, porque essa pessoa poderia morrer sem ter o diagnóstico, né? E porque por uma campanha feita, por uma informação dada no metrô, ela conseguiu um diagnóstico. Então, essas são as histórias que valem a pena ser escutadas, né? Outra coisa interessante, no começo da campanha de conscientização, a gente fazia as campanhas no parque. Aí a gente fazia um quiosque com os médicos entrevistando e dando as informações para a população. Para você ver que era uma coisa tão desconhecida, uma vez a gente deu um folder na entrada do parque e falava, vai lá para saber mais sobre o linfoma e tal. Chegou o rapaz e falou assim, olha, eu quero saber o que é linfoma, onde que compra, está tendo degustação? Mas, quer dizer, você vê os desconhecimentos, a gente falou, não, peraí, é uma conscientização médica, vem aqui para você saber do que se trata. Como a Merula disse, né, há muito pouco ainda informação, muitas pessoas não sabem o que é o linfoma, então a gente está justamente aqui reforçando a importância do diagnóstico precoce, de ficar atento aos sinais e de procurar a resolução, o fechamento desse diagnóstico. Vamos falar com o Dr. Otávio para saber um pouquinho mais sobre essa doença e dar os parabéns também para a Merula pela Fundação da Abrale, que está comemorando 18 anos, né, com muita história, com muita ajuda já nesse tempo todo, a tantos pacientes que necessitam. Doutor Otávio, explica para a gente o que é o linfoma e o linfoma de Hodgkin, né, que é o que a gente está falando hoje, especificamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje existem cerca de 60 tipos de linfomas diferentes, porque cada linfoma desse ocorreu em alguma etapa de nascimento, de amadurecimento desses linfócitos. Então, é uma doença do sistema imune. E quais são os sintomas hoje que o paciente deve perceber e que deve levá-lo a procurar o médico, seja o seu clínico, o seu geriatra, etc. Geralmente o linfoma, como é uma doença de linfócitos, eles aparecem geralmente com aumento de gânglios, o que popularmente se chamam de ínguas. Essas ínguas elas são localizadas no pescoço, região axilar, região inguinal, mas podem aparecer em qualquer local. Geralmente, junto dessas ínguas ou deste aumento de gânglio, os pacientes também podem ter sintomas que a gente chama constitucionais. E quais são eles? Febre, perda de peso e muito suor noturno.
Eu falo muito suor noturno porque realmente esses 3 sintomas, junto com a febre e perda de peso, são muito presentes no diagnóstico do Hodgkin e do linfoma não Hodgkin. Falando um pouquinho sobre o linfoma de Hodgkin, é interessante, ele tem uma distribuição global, você pode encontrar o linfoma diagnosticado em qualquer faixa etária, mas o Hodgkin tem um apelo muito importante, porque é o câncer mais comum em jovens. Dos 15 aos 35 anos, o câncer mais comumente diagnosticado é o linfoma de Hodgkin. E são pacientes jovens que geralmente não vão ao médico, ratificando, então, a importância de aumentar esse conhecimento para todos sobre o linfoma. E achei muito importante essas informações que o senhor deu, doutor Otávio, porque eu acho que tem coisas aí para a gente esclarecer e falar e reforçar, né? A primeira delas é que os linfócitos são as nossas células de defesa, para quem não sabe. E por isso, né, muitas vezes, quando a gente fica gripado, a gente tem esse inchaço, né, aqueles gânglios que a gente costuma falar, né, que muita gente também chama de íngua, né, que é uma reação natural do nosso corpo provocar isso. Certo, doutor Otávio? Ou estou eu falando bobagem aqui? Não, perfeito, isso mesmo. Eu até gostaria, então, de fazer uma complementação. Geralmente, esse aumento de gânglios, eles não estão, de fato, associados a um processo infeccioso próximo àquela íngua. Como exemplo que foi dado, caso você tenha uma amidalite, por exemplo, é comum você ter aumento de gânglio. Aí eu chamo a atenção para uma característica importante, simples. Geralmente, esses aumentos de gânglio secundários a um processo infeccioso, uma amidalite, por exemplo, eles doem, esses gânglios são dolorosos. E os gânglios dos linfomas, ou de um suposto diagnóstico de linfoma, geralmente são gânglios indolores e não associados a esse processo, algum processo infeccioso identificado. Né, já que os sintomas são inespecíficos, né, como o senhor falou, perda de peso sem motivo aparente, febre e suor noturno, é importante a gente se questionar e pelo menos levantar, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e falar assim, bom, será que é ou será que não é? Porque é muito melhor a gente ter o diagnóstico precoce do que deixar o tempo passar. Qual a diferença que faz, doutor Otávio, a gente saber de fato, precocemente, que a gente tem um linfoma? Hoje é o linfoma e é um dos cânceres mais curáveis que tem. A gente consegue curar, em média, cerca de 80% a 90% dos pacientes na primeira linha de tratamento. E respondendo também qual a vantagem do diagnóstico precoce, não só porque realmente a gente consegue curar mais esses pacientes, mas certamente oferecer um tratamento muitas vezes menos tóxico ou com menos dose de quimioterapia. Então, existe uma relação que, quanto mais avançado, provavelmente esse paciente necessite de uma quimioterapia, de uma imunoterapia, porque depende muito do tipo de linfoma, muito mais pesada. Então, realmente, você melhora a chance de cura, mas também você diminui a toxicidade relacionada ao tratamento. Eu acho legal a gente explicar o que é a imunoterapia, porque como é algo mais recente, tem muita gente que não sabe exatamente como funciona e por que os efeitos colaterais da imunoterapia são menores do que a da quimioterapia em geral. Perfeito. A imunoterapia, ela pode ser baseada em duas correntes, digamos assim. Uma é a imunoterapia que você utiliza drogas, anticorpos monoclonais, que agem, digamos, seletivamente ou diretamente no defeito daquela célula do câncer, agindo muito pouco nas outras células normais. Esse, por exemplo, é o exemplo dos anticorpos monoclonais que a gente usa hoje para o linfoma de Hodgkin ou para o linfoma não Hodgkin. Uma outra vertente da imunoterapia é a utilização de drogas que ativam o seu sistema imune, ou seja, que ensinam o seu sistema imune a lutar contra o câncer. Ambas são extremamente eficazes, eu acho que uma não entra no lugar da outra, mas sim se complementam. E eu tive a felicidade de acompanhar toda essa evolução
Porque isso é muito recente, Mariana. A gente está falando dos últimos 10 anos, 15 anos, no máximo, com o surgimento desses novos alvos terapêuticos, essas novas drogas. Então, realmente, é uma época que a gente consegue ver que realmente a gente consegue curar muito mais os pacientes e não só curá-los, mas com muito menos efeito colateral, porque essas drogas agem mais especificamente nas células do câncer. Qual que é a diferença do linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin? Essa dúvida é muito comum entre os próprios médicos, mas a diferença do Hodgkin e do não Hodgkin é principalmente uma questão histórica. O Hodgkin foi o primeiro linfoma descrito em 1832 por um médico chamado Thomas Hodgkin, um médico inglês. E por ele, em homenagem a ele, cunhou-se o nome linfoma de Hodgkin. Todos os outros linfomas que apareceram após esta data chamam linfomas não Hodgkin. Por isso que hoje só existe um grande grupo de Hodgkin e mais de 60 tipos de não Hodgkin, porque, de fato, eu até falo que a cada 4, 5 anos a Organização Mundial de Saúde atualiza os linfomas não Hodgkins, ou seja, os novos, e sempre tem 2, 3 novos tipos de linfoma que aparecem. E o Hodgkin continua sendo um grande grupo de doença. Eu queria falar com a Merula de novo para a gente perguntar um pouquinho do papel da Abrale com os pacientes de linfoma, especificamente dos pacientes de linfoma de Hodgkin. A gente fundou a Abrale com outros pacientes e familiares. A gente conversou com mais de 50 médicos para indicarem pacientes com linfoma e leucemia para que a gente pudesse fundar a Abrale. Nós nos reunimos no dia 10 de setembro de 2002 em São Paulo, 85 pacientes do Brasil inteiro para fundar a associação. E é importante as pessoas saberem que existe a Abrale e que existe essa ajuda gratuitamente. Porque se a pessoa liga para a gente e fala que ela tem os sintomas e ela não está conseguindo ter acesso a um hospital, a um médico, a gente consegue falar com a Secretaria da Saúde e ajudar nesse encaminhamento. A gente tem 0800, a gente tem o Fale Conosco no site, nós temos todas as mídias sociais, a Abrale tá, então as pessoas encontram facilmente. E abrale.org.br é o nosso site. Então, a partir do site, tem atendimento no WhatsApp. E, Mariana, a gente tem vários serviços. Além do atendimento para orientação médica, para o encaminhamento nesse momento do diagnóstico, depois do diagnóstico, a gente ajuda o paciente com segunda opinião, se ele precisar, para que a gente confirme esse diagnóstico. Porque uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é sempre reconfirmar o diagnóstico. Porque, principalmente no linfoma, existem muitos subtipos. E você tem que saber mais de 50 subtipos. Além, dentro da família não Hodgkin, são mais de 40 subtipos, depende da célula que está doente. Então, é muito importante reconfirmar o diagnóstico, porque, de acordo com o diagnóstico, você vai ter o tratamento certo, e muitas vezes as doenças são confundidas. Além disso, a gente tem apoio nutricional, a gente tem apoio de fisioterapeutas e de psicólogo. É muito importante, durante o tratamento, o apoio psicológico, porque por mais que você seja uma pessoa forte, que você tenha a sua família que te apoie, como eu tenho a minha família, tem coisas que aquele momento de reflexão que você precisa compartilhar. E os gregos falavam, e é verdade, mente sã, corpo são. Isto é fundamental. Eu acho que o acolhimento certo do paciente no momento do diagnóstico e, lógico, durante toda a fase de tratamento e, mais ainda, o acompanhamento multiprofissional nos sobreviventes do câncer, ou seja, a gente age em todas essas linhas, é fundamental. Eu costumo falar que tratar câncer, e na minha área, tratar o linfoma, não é show de uma pessoa só, é show de um grupo.
A gente tem que acolher esse paciente. Pegando o linfoma de Hodgkin, que acomete muito jovem, a gente tem que ter um olhar sobre aquele jovem. São jovens que iam casar daqui a um ano, que estão na faculdade, que não tiveram filhos, ou seja, o olhar carinhoso, acolhedor, otimista, faz com que ele tenha esse poder e a boa, digamos, como a própria Merula falou, a mente sã, a mente realmente voltada para o sucesso. Agora, doutor Otávio, a gente sabe também, né, que o grande medo, pavor das pessoas que descobrem um câncer é a tal da metástase. E que quando a gente está falando de um câncer no sangue, o sangue circula pelo nosso corpo inteiro, né? Há risco de metástase por causa disso mais frequente no caso de um linfoma de Hodgkin, por exemplo, ou de um linfoma não Hodgkin? Fantástico essa dúvida, viu, Mariana? Eu falo na minha aula, os linfócitos circulam. Então, de fato, os linfomas podem aparecer em qualquer lugar. Mas eu tenho uma notícia boa aí, neste caso. Para a gente, hematologista, que trata linfoma, não existe metástase em linfoma. Eles podem aparecer em qualquer lugar. Então, você pode ter acometimento quase que do corpo inteiro de linfoma. Mas eles não deixam de ser curáveis, porque a ideia, muitas vezes, de metástase para tumores sólidos, não hematológicos, é que a metástase, de fato, dificulta muito mais a cura. Para o linfoma, não. Ele pode estar espalhado, mas ainda, dependendo do RG, ou seja, do tipo de linfoma, ele é uma doença curável. Então, não existe o termo metástase para linfoma. Isso é muito interessante. E alentador também, não tenho dúvida. Linfomas também estão associados a hábitos? Tem como a gente prevenir? Não, geralmente não, viu, Mariana? Linfoma, até pegando o exemplo do Hodgkin, que é o câncer mais comum no jovem, e geralmente, pegando esse jovem, ele certamente foi muito pouco exposto a qualquer fator de risco. Isso é apenas um exemplo para mostrar que o linfoma não tem um fator de risco muito claro, como o tabagismo tem para o pulmão, para o câncer de pulmão, por exemplo, dentre outros, o álcool, etc. Então, eu uso um termo para os meus pacientes, até porque essa dúvida é recorrente, isso é genético, eu posso passar isso para os meus futuros filhos, geralmente eles nem têm filhos ainda, o jovem, e a minha resposta é não. E o linfoma, ele aparece muito por um erro naquele momento do linfócito, seja uma mutação, seja uma translocação de genes, mas a gente, de fato, não tem uma causa muito evidente. Então, no fim, eu falo, é uma loteria genética que você teve esta alteração, mas certamente o tratamento, e eu sempre falo, ele vai ser talvez muito mais sereno do que você imagina. O senhor tem como contar para a gente a história de algum paciente, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas linhas de tratamento? Sim, lógico, conto histórias emocionantes, maravilhosas, e pego um grande exemplo agora de um jovem que eu atendi lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Esse jovem, ele era acadêmico do 3º ano de Direito da São Francisco e teve o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Então, imagine um jovem com todos os sonhos pela frente e esse sonho ser pausado, digamos, por um diagnóstico de um câncer. Felizmente, esse jovem tratou com quimioterapia, tá? Posteriormente, ele chegou a usar imunoterapia, mas o que eu quero dizer que ele está ótimo hoje, ele está curado, já são mais de 5 anos, e eu fico muito orgulhoso ainda de contar uma coisa. Ele largou o direito na São Francisco e hoje ele faz medicina e quer fazer hematologia, ou seja, aí vai ser com certeza um grande hematologista que, além de conhecimento, ele vai realmente ter passado por essa história com a cabeça erguida e com serenidade. O senhor sabe que é por isso que a gente deu o nome para esse quadro aqui no YouTube de Parada Obrigatória, que a gente conta aqui histórias de pessoas que viveram alguma doença grave, que convivem com essa doença grave,
e que a partir disso ressignificaram a própria vida, porque às vezes o que a gente ouve por aí é que o diagnóstico de uma doença muito grave é o fim da vida, mas na verdade pode ser um belo recomeço, e o que o Dr. Otávio e a Merula estão contando aqui pra gente é exatamente isso, né? Como o tempo todo eles acompanham histórias de pessoas que ressignificam a vida a partir de um diagnóstico, e é por isso que a gente precisa de informação e de dias como o Dia Mundial da Conscientização dos Linfomas. Então, se você está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que mais gente possa ter essa informação, para que mais gente possa ter o diagnóstico precoce e para que mais gente possa ser curada, já que as chances de cura, como o Dr. Otávio falou, são imensas, desde que você faça o diagnóstico precocemente.